Porque no mundo todo, se o cara vem e começa a conversar comigo, a última coisa que ele vai saber é que eu sou pastor. A primeira coisa que ele nota é: você parece ser um cara de natureza bem espiritual. Normalmente é assim. Já mandaram essa pra você? Já mandaram não, Sem eu te disse conhecer. normalmente é assim. Cara, É o tempo todo. Você parece ser um cara de natureza espiritual. Até quando eu estava solteiro nos Estados Unidos, com mulherada assim bem disponível, sim. e as meninas chegavam e começavam a conversar, isso e aquilo, depois de meia hora era quase inevitável. E não é porque eu estivesse falando nada religioso, não, era o meu modo de tratar a vida e de tratar a ela, Sim. sem ser um objeto que você quer pegar, comer, tocar, levar. Um ser humano. Linda, mas um ser humano lindo. Mulher, mas um ser humano feminino lindo. Não um objeto de consumo. Aí você começa a conversar, meia hora depois, quase que inevitavelmente, a pessoa diz: escuta, qual é a tua filosofia? Que você não conversa, você pensa a vida enquanto fala. E eu nunca vi isso na minha vida. Isso eu já ouvi demais. Sim. Com gente que nunca me viu mais gordo nem mais magro em qualquer lugar da terra. No aeroporto, chega um chinês, começa a conversar, daqui a pouco ele diz: oh, grande sabedoria. De onde vem? Aí eu vou falando de onde vem. E eu conto a minha história com Cristo Jesus. Mas Abraão, uma curiosidade, um detalhe. Quando faz sentido. Senão eu prefiro falar do meu pai do que de Abraão. Prefiro a minha ancestralidade imediata. Prefiro a experiência do meu pai com Deus, que foi o meu pai. Não é um personagem escrito em nenhum livro, escrito no livro da minha vida. Prefiro narrar os milagres que eu vi lá em casa. Aos milhares. Sim. Prefiro contar o que Deus faz pela minha vida. E o cara vai ficar dizendo: meu Deus, isso tudo está disponível hoje? Tá. Como é que eu faço para aprender mais? Aí, sinceramente, eu digo: me dá aqui teu link, teu isso, teu aquilo, e vou evitar mandar para ele textos cheios de discussão judaica, para não complicar a vida do cara. Ele está indo tão bem. Então eu mando para ele o que é a palavra pura e simples do Evangelho. Ou então eu explico: olha, isso aqui é por causa disso, 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 mas não se preocupe com o nome dos protagonistas. Só fique sabendo o seguinte: todos nós temos o potencial positivo e negativo para sermos protagonistas das histórias da Bíblia e do Evangelho. Em todos nós cabe o pior deles e em todos nós cabe o melhor deles. Por isso não se impressione, só siga Jesus. E aprenda com ele, porque ele sim é manso e humilde de coração. Mas eu nunca venho com esse papo de DNA judaico, de Israel, nem Israel com judeus eu falo disso, porque eles não estão a fim de bater papo sobre o pedigree deles, só os religiosos fanáticos. Mas um judeu normal, ele quer conversar papo normal, ele não se sente judeu como o crente pensa que ele se sente. Não, ele está muito mais integrado ao planeta do que o crente cristão está integrado ao planeta. Vive num mundo paralelo, muito mais do que ele, sendo um judeu secular. Está pouco interessado em saber de Isaac, Jacó, de Ló. Então, muito mais, quando eu começo a falar logo de Jesus, eles se interessam extraordinariamente. Mas pulo toda essa parte. Se quiserem depois, quando é um cara letrado, academizado, culto, das escrituras, e quiser um papo, aí ele pode vir que tem. E eles ficam assustados que tem infinitamente mais do que eles pensavam que poderia ter, vazando de dentro de mim sobre o tema para eles.
Mas não é um assunto que eu puxo. De jeito nenhum. Você acha que eu vou para uma comunidade de gays falar o que Jesus pensava sobre o rabo humano? Ou sobre a bunda? Ou sobre... Não, eu só tenho um assunto, é o que Jesus fala sobre a natureza do nosso coração. De onde procedem maus desígnios e perversidades. Ou de onde procedem as fontes da vida. Não tem outro tema. Em nenhum outro lugar. É Cristo, tanto faz. Todo mundo está morto, todo mundo está preso. Então, tanto faz se eu prego ao ar livre para os soltos ou se eu prego na prisão para os presos. Todo mundo está preso. Tanto quanto todo mundo está morto em delitos e pecados. Todo mundo tem que ser despertado, acordado, ressuscitado e ativado do Evangelho. E é o Evangelho de Cristo que faz isso. Não a história judaico-cristã, muito menos a história da igreja. Agora, tem gente ali que acha que essa é uma grande heresia. É. Meus filhos, enquanto vocês se divertem com o relicário, carregando o andor e o esquife, eu estou lá na frente, pulando e saltando na alegria da ressurreição, olhando para as futuras gerações e querendo ser um sinal de Deus no tempo em que esses assuntos da religião já não forem de interesse de ninguém. Que pelo menos de interesse de ninguém que pense um pouco mais. Então, mas Jesus ficará. Passará o céu, passará a terra. Ele não disse, mas as palavras de Moisés hão de ficar. Não, o fim da lei de Moisés é Cristo. Nossa. Acabou. Entendeu hoje aí? Hoje. Passará o céu, passará a terra. Isso. Mas os salmos de Davi hão de ficar. Não, tem salmo de Davi que não vai ser nunca mais preciso. Está batido. Não. Está acabado. Não, quando eu entrar no estado de glória, o Salmo 91 para mim não será nem memória. Caiu 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, eu vou estar sentado em glória. Tudo isso passa. As profecias dos profetas, passar. Cumpriu, passou. Cumpriu, passou. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passará o Apocalipse, mas o amor continuará eternamente. Amém. Essa é a palavra, é o dogma de Cristo. Amém. É o amor.